Então vamos lá, cara. Dia 2, episódio 2 da saga de logs. Hoje foi um dia bem corrido, cheio de erros, como sempre. E eu, desde o vídeo ontem, já reparei alguns problemas, porque eu demorei muito pra gravar o vídeo. Eu também tava falando muito rápido e uma coisa que eu quero melhorar é me tornar mais articulado, falar um pouco mais devagar, sendo claro no que eu tô dizendo. Então agora já vai ser o momento de praticar isso melhor. Mas, cara, hoje eu acordei e eu fui pra faculdade e teve uma aula que não tava tão legal. E ali eu já comecei errando, porque o meu padrão em aula de faculdade deveria ser, cara, eu vou me concentrar 100% na aula e se a aula for ruim, eu vou me concentrar 100% no meu notebook fazendo uma outra tarefa que seja boa. Mas às vezes eu me deixo levar e fico demorando muito mais do que eu deveria. Eu também tenho deixado muito ultimamente o WhatsApp aberto. Isso é um erro meu. Eu preciso melhorar nisso. Não deixar ele aberto assim automaticamente quando eu tô mexendo no computador. Eu vou começar a partir de amanhã a mudar. E tem algumas coisas que eu queria mudar, cara. Uma coisa que eu fiz hoje, que eu fiz certo, foi que eu acordei e na minha rotina matinal eu não toquei no celular. Eu tinha perdido esse hábito mais ou menos nesse ano assim. E eu vi que eu realmente consigo ser muito mais eficiente só de não tocar e acordar com mais calma, enfim. E eu quero começar a voltar a ter esse hábito, e aí agora fica a minha promessa pública comigo mesmo, já que não tem ninguém vendo o vídeo, de eu não tocar no celular. E também eu queria começar a fazer uma oração depois de acordar. Eu queria fazer esse teste porque eu esse ano comecei a me abrir para muita coisa da religião e colocar em prática, mesmo com as várias dúvidas que eu tenho. Eu rezo todos os dias antes de dormir, desde janeiro. E eu quero começar a rezar depois de acordar também para fazer o teste, para ver se isso faz alguma diferença na minha vida, só pelo elemento de consciência, porque uma oração ela é muito simbólica, né? Pegar o Pai Nosso, por exemplo, a gente enaltece Deus ou a bondade, que eu gosto de interpretar muito Deus como a bondade hoje. A gente enaltece, a gente se coloca numa posição inferior, a gente diz que seja feita a tua vontade, então a gente se entrega para aquilo, pede perdão pelos nossos erros. Tem toda uma simbologia contida em uma oração tão curta, enfim. Então eu quero começar a aplicar isso de manhã para fazer o teste. Eu vou começar amanhã. E cara, hoje foi um dia muito corrido. E eu não produzi bem como eu deveria, apesar de eu ter produzido muito. Eu tive 10 horas de foco líquido. Mas, por exemplo, teve um problema de um vídeo que eu tive um grande problema com o editor, que eu ainda estou basicamente treinando o editor. E acabou que eu levei 2 horas e tanto para editar um vídeo que eu editaria sozinho em 1 hora. E, enfim, vários imprevistos, me desorganizei. Mas um momento importante hoje foi que eu comecei a listar tudo que eu fazia no meu dia e eu comecei a ver que não é difícil ter um dia bom e tem muitas brechas que eu tenho que eu deveria aproveitar mais, assim. Por exemplo, se eu tenho um bloco de foco realmente líquido, eu consigo chegar no meu dia até com 11 horas, 12 horas, dependendo do dia. Eu fiz esse cálculo hoje. Eu nunca bati 12 horas na minha vida. Eu acho que meu máximo foi 11 horas e 40. Porque foco líquido é muito difícil. 10 horas de foco líquido equivale a 12 horas fazendo Pomodoro. Então é o dia inteiro fazendo Pomodoro. Enfim, o dia inteiro em função de trabalho, treino e estudo. Mas... então eu não aprendi tanto hoje. Eu reparei esse problema. Hoje eu almocei com um amigo, eu tô fazendo um desafio de almoçar com uma pessoa por dia por 30 dias. Eu almocei com um amigo que ele tem um negócio de agro bem interessante. E ele é um cara com cabeça bem voltada para a economia real. E logo depois eu tentei ajudar ele com AI, eu vi que ainda tem muitas coisas que eu preciso melhorar em quesito de achar brechas, assim, ter mais criatividade. E eu fugi de produzir conteúdo hoje. Nos blocos de foco eu acabei empurrando coisas que não eram tão importantes, cruciais a priori. Por exemplo, fazer uma atividade da faculdade que tinha um prazo mais estendido, enquanto eu deveria estar focando em produzir conteúdo. Esse é um problema que eu preciso resolver, assim. Eu vejo que é um misto de problemas que eu enfrento hoje no meu dia a dia. Tem um perfeccionismo que me trava sempre, isso é algo muito da minha personalidade também, uma autocobrança, enfim, mas também envolve quesitos de... Cara, eu desperdiço muito tempo à toa. Por exemplo, apesar de eu ter tido 10 horas de foco líquido hoje, eu poderia facilmente ter batido 11 se eu não tivesse deixando o WhatsApp aberto no computador, ou se que mais, eu tivesse não me distraído durante os blocos de foco, não tivesse entrado no Instagram para responder DM, não, eu deveria estar 100% focado e eu não fiz isso. Eu preciso melhorar. Eu consigo focar mais e ser mais eficiente.
E hoje não foi um dia de muitas lições, cara. Não foi um dia de muitas lições. Eu comecei a reparar que isso é um problema também, porque apesar de eu ter tido esses insights da minha rotina, eu poderia ter aprendido mais. E eu preciso melhorar nisso, fazer essa alavanca girar mais. De tarde, deixa eu ver. Editei o vídeo, eu tive aula. Não foi um dia tão cheio assim de lições. De noite eu tive o evento da Liga da Faculdade. Toda semana a gente tem uma mentoria com o empresário. E veio um empresário que ele é pai desse meu amigo que trabalha no agro, que eles têm uma empresa bem interessante de criação de gado. E eu achei bem genial, assim, que o cara tem 50 anos, ele tem a cabeça totalmente voltada para a economia real, não sabe nada de AI, tech, nada. Só que ele tem uma intuição que é uma chave, que é ele levou a gente para uma conclusão que é óbvia até, mas a essência do empreendedor é sempre achar problema onde ninguém encontra. Tipo, o que no teu dia a dia hoje, eu fiquei pensando, o que no meu dia a dia eu poderia transformar em algo que resolveria a dor de várias pessoas que também tem essa dor, mas ninguém tá pensando em resolver isso. Tipo, ele deu uma ideia mirabolante lá, tipo, e se a geladeira que a gente tem na nossa casa abastecesse automaticamente a comida? É um tipo de pensamento meio louco, mas a longo prazo esse tipo de coisa vai acontecer, essas inovações que a gente nem espera hoje. E quem entender esse tipo de padrão de pensamento e começar a aplicar no dia a dia, que é algo que eu quero melhorar mais no meu, tende a encontrar oceanos azul e dar muito sucesso na vida, né? E eu já tô vendo que eu tô acelerando muito o pensamento de novo, o pensamento não, a fala de novo. O que mais? O que mais que eu posso trazer que eu aprendi? É um momento muito de lapidação, assim, eu também tenho errado bastante com o sono. Eu tô há 3 dias com a defasagem de sono, dormindo umas 6 horas, 7, no máximo menos de 7 horas sempre. Então eu preciso melhorar. E hoje eu vou ter defasagem de sono de novo, porque são 11h11 da noite, eu vou acordar 7 horas da manhã cedo. Ainda tenho tempo de postar o vídeo, enfim. Mas a grande conclusão que eu tive hoje é que eu posso focar mais do que eu penso. Eu tenho me distraído muito mais e eu também tenho que evitar a procrastinação produtiva, que é usar uma tarefa como desculpa para não fazer o que é mais difícil agora. Então, tô sendo produtivo aqui, mas eu não tô realmente sendo produtivo porque eu devia estar fazendo o que é certo. E no presente sempre tem só uma opção que é certa. Enfim. That's it. Ver se tem algo a mais. Não. Não. Beleza. A tendência é encurtar mesmo. E tomara que eu tenha mais reflexões amanhã. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou tentar ter um dia bem melhor amanhã. Let's see how it goes.